Fala galera, beleza? Mais uma vez estou aqui, professor Luca, com mais um conteúdo, com mais um ponto muito importante sobre a nossa história, sobre a história do Amazonas, esse estado belíssimo da onde eu sou. Dia 10 de julho, hoje é uma data muito importante para nós. Foi o momento que a escravidão foi abolida na província do Amazonas. E o Amazonas foi a segunda província do Império a abolir a escravidão 4 anos antes da Lei Áurea. Dia 10 de julho de 1884, foi abolida a escravidão em toda a província do Amazonas. Então, o que acontece? Desde 1866 que a gente já tem tentativas da abolição da escravidão do Amazonas, né? Como, por exemplo, a criação de multas para cada escravo que entrasse aqui na Amazônia. O patrão teria que pagar um valor de 500 mil réis por escravo. Caso ele não pagasse, né, mais 100 mil réis na conta do patrão para ele pagar essa multa. Como que os escravos africanos chegam na Amazônia? Porque vocês bem sabem, né, somos uma região com uma tradição indígena muito forte. Então os indígenas eles trabalhavam aqui na nossa região, né? Por quê? Porque a nossa economia ela era extrativista, né? A gente tira os elementos da natureza, da floresta, e ninguém conhece mais a natureza que o indígena. Então os escravos africanos eles chegaram na Amazônia por meio da Companhia Geral de Comércio do Maranhão e do Grão-Pará, que foi uma criação do Marquês de Pombal com esse objetivo, né? Trazer escravos africanos para a Amazônia para tentar desenvolver a economia, né? O que acabou não dando muito certo. A gente teve um número relevante de escravos vindo para cá. Claro que não dá para a gente comparar com o Sudeste. O número trazido para cá foi infinitamente menor do que o restante do Brasil, saca? Então, foi muito importante para a nossa cultura, né? Para a economia nem tanto, porque era muito específico, o africano não conhecia a floresta, né? Não ia chegar na floresta e já ia conseguir identificar uma seringueira, por exemplo, ou qualquer outra coisa, né? Uma droga do sertão. Então o indígena vai continuar nessa atividade extrativista. Os africanos eles vão ser utilizados como escravos de ganho, tá? Marceneiros, engraxates, para os serviços dos senhores nas suas casas, tá? Mas mesmo com esse número menor de escravos, é muito importante salientar para todos vocês que esses escravos foram muito importantes para a formação da nossa cultura identitária amazonense, beleza? Dentro da nossa cultura amazônica tem muito da cultura africana. Então, mesmo com um número menor de escravos na nossa região, eles foram muito importantes para a nossa formação cultural, tá? E claro, a gente nunca vai dizer aqui, vocês nunca vão me dizer que os escravos não tiveram importância nos processos de abolição, ou que os negros não tiveram essa importância, que foram simplesmente políticos que chegaram e resolveram abolir de bom grado a escravidão. Não, em todos os momentos para a abolição da escravidão, a gente teve sempre a luta dos escravos, a luta dos negros que eram livres, beleza? Lutas jurídicas, inclusive, né? E formas de resistência, como fugir das senzalas, como incendiar as senzalas e se esconder, né, dentro da floresta, nas comunidades que a gente chama de quilombos, beleza? Então, somado a essa luta, né, a gente começa a se questionar. Se o trabalho na Amazônia é específico, por que a gente tem escravos? Né? Qual é a utilidade desses escravos? E aí começam a se formar núcleos abolicionistas na Amazônia, né, por toda a Amazônia, na capital, Manaus e nos interiores também. Esses núcleos vão crescendo tanto, né, que começa a ser levado para a Assembleia Provincial, né, debates sobre os processos de abolição. E aí os debates vão se iniciando, né, é iniciada a tentativa, né, existem primeiras eleições, só que não dão certo porque não tem dinheiro. E aí um belo dia chega o presidente da província do Amazonas, que era o Teodoreto Souto, né, e começa a pressionar a galera para que a escravidão seja abolida. E aí no dia 24 de maio a gente tem a primeira vitória da abolição, que é a abolição da escravidão na capital. Beleza? Então, no dia 24 de maio, a escravidão foi abolida em Manaus. Cuidado que nos vestibulares os caras vão querer confundir vocês com isso. Então, 24 de maio, abolição em Manaus. Passaram-se meses, a luta abolicionista começou crescendo, a sociedade abolicionista também foi crescendo, até que chega o momento que no dia 10 de julho de 1884, a escravidão estava abolida em toda a província do Amazonas, né? 4 anos antes da Lei Áurea, né? Quem ia prever isso, né? Muita gente acha aí que o nosso estado é só mato, não tem nada. Ninguém lembra
ou pouca gente lembra, que nós abolimos a escravidão 4 anos antes do Brasil inteiro, com a exceção do Ceará, que aboliu em 1883. Beleza? Muito obrigado, compartilhe esse vídeo. Conhecimento, é importante, é sobre a nossa história, sobre a nossa cultura e é sobre a nossa importância para os processos de abolição no final do Império. Beleza? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.